agradecendo pela bênção de filhinha que um dia ele lhe deu, para alegrar seu coração nos dias seus. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe, pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe, pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Irmãos, hoje é o Dia das Mães e nós, aqui em nossa Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre, queremos trazer uma palavra de agradecimento a Deus pela vida de cada mãe, desejando que Deus continue a abençoá-las de maneira muito rica, como Deus sempre faz. Existem na Bíblia muitas histórias de muitas mães, e eu quero ler um pequeno trecho que está aqui em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo número 22, que diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver, pois se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele
e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Eu li esse texto porque aqui está a história de uma mãe cujo comportamento quase todas as mães do mundo fazem. Praticamente todas. Cuidar do filho. E eu comecei a fazer uma relação do papel de uma mãe. É muita coisa. Por exemplo, mãe gera o filho. São 9 meses cuidando de si, cuidando desse filho. Mães amamentam esse filho. Mães cuidam desse filho. Mães instruem, ensinam e depois dão instrução de como usar o ensino. Mães corrigem. É isso mesmo. Mães corrigem. Mães disciplinam. Provérbios diz que o filho que fica à solta, que não é corrigido, ele causa desgosto. Mães acompanham. O filho nasce, cresce, se casa e vai embora, e a mãe continua todos os dias acompanhando. E mães evangélicas, mães de Jesus Cristo, não apenas acompanham pela internet, pelo smartphone, pelo telefone, mas muito mais do que isso, mães acompanham em oração. Mães evangelizam, porque ela sabe, a mãe crente sabe que não adianta o filho ser muito bem sucedido na vida profissional e social e não aceitar Jesus. Tudo estará perdido. Ela vai se deixar enganar. Então, mães instruem, elas conhecem Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Mães socorrem. Alguém já disse que mãe deveria ganhar alguma coisa, algum salário, por cada vez que o nome dela é falado. Mãe, mãe, mãe. Quando a coisa aperta, o primeiro nome que vem à nossa cabeça, o primeiro pensamento é minha mãe. Quantas vezes a gente já adulto, a gente pensa assim, eu quero minha mãe. É isso mesmo, mães socorrem. E mães amam, e porque amam, perdoam. E mães aconselham. Então, mães, vocês ganharam de Deus uma tarefa enorme. Cuidar dos filhos que Deus lhes deu para que eles aprendam a honrar e glorificar a Deus em nome de Jesus Cristo e para que eles vivam de maneira saudável sobre a terra e para que a sociedade tenha um representante de Jesus por onde cada um de seus filhos andarem. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus continue lhes dando sabedoria e saúde para cuidarem de seus filhos. Amém. Filhas, herança do Senhor. Olha, e eu achei muito interessante porque a palavra de Deus diz para nós que filhos são herança do Senhor, né? Então, nós somos herança desse Deus gracioso, bondoso, que tem cuidado de nós. E nesse tempo, apesar de tantas coisas que nos acometem, nós temos vivido o cuidado de Deus conosco, nós temos visto a boa mão do Senhor sobre nós, nós temos, apesar de muitas famílias enlutadas, muitas famílias que estão atravessando, e a gente sofre o luto por família, por amigos, por tudo à nossa volta, mas a gente ainda assim tem visto, né, a boa mão. Eu já vou entrar aqui para a gente começar o nosso estudo, porque eu falo muito, tá? Mas eu prometi para a Elaine que eu ia obedecer o tempo especificado ali. Mas se as irmãs escutarem um cachorro, alguma coisa assim, porque a gente está ao vivo, é que minha casa tem tudo isso e mais um pouco, tá? A Kézia está aqui, que ela, quando eu vou dar estudo, alguma coisa, ela fica aqui tomando conta de tudo para mim, mas se vocês ouvirem alguma coisa, me perdoem, tá? Os irmãos estão me ouvindo bem? A internet está boa? Porque está um dia chuvoso aqui, tá bom? Tá
tudo ok? Então, a gente vai, quem está com as revistas aí, a gente vai estar trabalhando Filhos da Herança. E eu fiz também o estudo bem nos moldes que a gente faz aqui na nossa UAF, que a gente trabalha aqui com as irmãs, né? Usei alguns textos aqui, fiz algumas modificações, mas o texto da irmã já está, assim, brilhante. E se a gente só tivesse o trabalho de ler, a gente já estaria aprendendo muito. Mas a gente fez algumas coisas aqui, e eu vou começar lendo o primeiro parágrafo, e é muito bom porque você já começa a se identificar com a história. E ele diz assim, mas já pega sua Bíblia, seu aplicativo, porque a gente vai ler número 27, tá, irmãs? Que é onde está a nossa história desse estudo, tá? Números 27, então seu aplicativo, sua Bíblia, para a gente poder estar já preparado. E aí o artigo diz assim, primeiro parágrafo aqui da revista. Somos mulheres batalhadoras, valentes, guerreiras, e eu acrescentei, né? Somos servas, somos mães, somos filhas, somos irmãs, né? Somos vizinhas, né? Nós somos noras, né? Eu ainda não sou sogra, mas né? Algumas são sogras, não é? Nós somos tudo isso, nós temos um monte de coisa que vai acrescentar que nós somos, né? Ela vai dizendo aqui, corremos atrás de tudo, somos do lar, muitas, né? Somos advogadas, médicas, enfermeiras, nós somos muitas em uma única mulher, né? Então, nós somos tudo isso. Construímos e buscamos ideais, focamos em objetivos, tentamos sempre transportar os obstáculos que nos são apresentados. Muitas das vezes, precisamos nos reconstruir quando estamos em pedaços, e isso é muito, muito verdadeiro, né? Muitas das vezes, alguma coisa nos abate tão profundamente que é necessária uma reconstrução nossa, psicológica, física, né? Eu tenho tido a oportunidade de ouvir tantas mulheres, né, que estão tão despedaçadas nesse tempo, por tantas perdas, por tantas coisas que têm acometido, e não é que não acontecesse isso, essas coisas antes, entre famílias, com filhos, com esposo, mas é um tempo que tem sido muito rápido, né? As perdas, é uma perda atrás da outra, o medo da doença, o medo do que vai acontecer, muita gente desempregada, muita família desestruturada, precisando de se refazer, e muitas famílias estão sem ter como esse recomeço, como vai se reconstruir num todo, como vai reconstruir a vida desses filhos, essas crianças que estão... Outro dia eu li um artigo que fala que o que está fazendo na mente dessas crianças hoje, sem poderem participar da escola, é algo que vai ser irreversível, né? A gente sabe que eles estão estudando pelas plataformas que o ensino tem feito aí, as professoras estão se desdobrando para darem as aulas, mas a gente sabe o que isso tem causado em forma de ensino para todos eles, não é? Então, isso é só um exemplo de tudo que está nos acontecendo. E a gente se desestrutura. Deixa aqui, Ramon. A gente se desestrutura com as coisas que acontecem conosco, né? E com as coisas que a gente vê acontecendo com os nossos irmãos de igreja, com os nossos vizinhos, com, né, os nossos amigos, e com tudo que vai acontecendo até muito longe. A gente vai ficando aos pedaços. Tem dia que você tem a sensação de que você não vai vencer mais um dia. Então, a gente precisa se refazer, se reorganizar, juntar aonde você encontra forças, aonde você tem as suas expectativas, orar, buscar o Senhor, para que Ele nos encha de novo e a gente possa, então, nos refazer. E aí ela continua, isso é salutar, pois por meio das experiências que somos transformadas, e a gente cresce, irmãs, a gente cresce. Eu tenho costumado a dizer que eu acho que eu assumi uma direção, né? E na COAF, uma mulher como presidente, eu vou sair outra mulher, porque o que esse período me fez amadurecer em vários aspectos da minha vida, porque
as dificuldades vão te fortalecendo, você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai, né, eu só fiz esse caminho e não deu certo, eu vou fazer um outro caminho, e você vai se fortalecendo, você vai vai aprendendo. E uma das coisas que te faz também se achegar a Deus, assim, de uma forma, de repente, com muito mais intensidade, às vezes, uma grande dificuldade que a gente tem enfrentado. Então, isso nos transforma. E isso precisa nos transformar para um nível maior e melhor diante do nosso Deus. Isso precisa nos fazer mais fortes, mulheres mais equilibradas, que têm mais o seu lugar e que sabem o seu lugar. E aí a gente vai crescendo com isso. Muitas vivências passam, outras escapam pelos nossos dedos. E aí, quando eu pensei nisso, eu falei, escapam mesmo, né? Quantas coisas têm escapado pelos nossos dedos nesses dias? Nesse tempo onde tudo foi tão proibido, né? Onde tudo ficou tão difícil. A gente, num tempo de tantas perdas, você não pode ir até o seu amigo e dar um abraço e dizer que você está ali, né? Para mim, que a minha agenda é feita de compromissos, né, assim, da COAF, de tudo, mas para mim que trabalho nessa área de eventos, isso tem sido um transtorno, e como eu tenho visto noivos que a gente vai fazer reunião e vai tentar explicar, e os noivos acabam discutindo, e eu penso, meu Deus, nem estão no casamento, é só discussão, porque tem que remarcar a data. É uma discussão tão grande, porque tem só que remarcar a data, só não, a gente sabe que tudo isso é um transtorno. Então, quando você pensa que estava tudo tão organizadinho, né? Não é só o contrato comigo, com a casa de festa, mas é o contrato do fotógrafo, do vestido de noiva, das madrinhas, de tudo, e tudo foge tão ao controle. Mas aí também eu me volto para mim mesmo, né, com relação à COAF, que às vezes fico também aflita com essas datas que a gente não consegue cumprir, e aí eu me volto, me lembro que nada saiu ao controle de Deus. Esse calendário, essas datas marcadas, elas eram do meu calendário, da minha agenda, mas isso pode não estar na agenda de Deus e nem nos planos dele. E os planos dele, para nós, para mim, para você, ele vai ser cumprido. Só que a gente, às vezes, não sabe lidar com essa expectativa do que vai acontecer. Mas isso tem sido para mim um grande aprendizado, um grande desafio, a minha própria ansiedade, a minha própria questão de fazer, mas Deus tem me feito acalmar e esperar o tempo dele, as coisas dele. Isso não tem sido fácil, não. Mas ele faz isso porque as coisas não passaram pelos dedos de Deus, as coisas não fogem, não fugiram. A mão dele está firme na minha vida e na sua vida. A mão dele está nos segurando esse tempo todo. As coisas não vazaram, não escaparam pelos dedos de Deus. Podem ter escapado das minhas mãos, dos meus dedos, né, das suas mãos, mas dos dedos e da vontade de Deus ela não escapou. E aí as coisas mudam o tempo todo. Vez por outra, precisamos nos virar do avesso para nos adaptar. E assim vamos adquirindo maturidade, valorizando e acrescentando, crescendo e vivendo. No entanto, que valor tem tudo isso sem Deus? Que valor teria tudo isso se não fosse o Deus soberano na minha e na sua vida? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos colocou diante desses ministérios, que nos colocou nessa igreja, o Deus que nos colocou nessa família, que deu os nossos filhos para cuidar, o Deus que nos deu os nossos relacionamentos, e ele seja com família, os nossos esposos. Eu sempre trago para mim, irmãos, para o meu exemplo, não é por nada não, é porque eu não vou ficar dando exemplo dos outros, mas eu digo assim, porque a minha família do meu sogro é muito minha família, do meu marido, né? Meu sogro e minha sogra moram aqui do meu ladinho, então são muito mais próximos do que a minha própria família, não é? Então, a família em que você está inserido, o lugar onde você está inserido, seus vizinhos, não é? A sua comunidade, a sua igreja, o seu trabalho, as pessoas que estão ao seu redor. O que teria, né, valor diante de tudo isso? O que teria valor de tantas expectativas
de tantas coisas que a gente quer fazer, se não fosse o Deus que cuida de todas as coisas, que cuida da minha vida, da sua vida, porque as nossas vidas pertencem a Ele, se não fosse Ele sobre todas as coisas. E quando é sobre todas as coisas, é sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu trabalho, sobre a minha casa. E é assim com você também. É assim com você também. Então, todas essas coisas estão debaixo da autoridade do Deus que nós servimos, o Deus soberano, e que nós sabemos e reconhecemos que Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar esse quadro de um dia para o outro. No estalar de dedos de Deus, essa pandemia se acaba, esse vírus é extinguido. Não é? A gente não sabe disso. A gente não vivencia pessoas que foi entubada, que foi internada, entubada, que teve parado, parou rins, parou não sei o quê, e depois saiu do hospital, e glória a Deus, que é mais um milagre a ser contado. Mas também tantas pessoas que apareceu a doença e 2 dias depois ela foi tomada pela doença e partiu para a glória. Ou sem Jesus, que ainda é o pior de tudo. Então, a gente sabe que Deus ele é o médico dos médicos, o cientista dos cientistas, mas a gente cumpre tudo aquilo que a gente tem para cumprir, da lei, dos protocolos, né? De tudo. Então, isso nos faz, a cada dia, estar tendo a convicção, e precisamos ter a convicção e a certeza de que o Deus soberano tem o controle de todas essas coisas, e que sem Ele, nada teria o valor devido. Como podemos seguir em frente sem a ajuda do nosso Pai Celestial? Como seria? Não é? E às vezes eu penso nisso, como seria para tantas famílias, e como é para essas famílias que não têm esperança em Cristo Jesus. A gente não sabe lidar com a perda, não é? Não sabe lidar com as perdas que a gente tem. Mas no dia que eu assisti o culto da irmã Ilma, e que foi um grande consolo para o meu coração, eu me lembrei que a Ilma, ela, com toda a alegria dela, ela ia estar dizendo para mim assim, força, Valéria, continua, porque para você não acabou ainda não. E eu estou feliz aqui onde eu estou. Porque ela está diante do Senhor. Ela foi acolhida pelo Deus soberano. E aí eu fiquei pensando nisso, e eu até falei, né, que eu acho que a família nem deve saber o quanto foi confortante para nós, que não éramos família, ouvir a família e ter a oportunidade de estar ali, cultuando a Deus e louvando a Deus, naquele culto lindo de louvor e adoração pela vida que ela teve, pelo legado que ela deixou para nós. E aí eu entendi, Senhor, sua palavra diz que o maior prazer para nós crentes é estar na tua presença. Mas a gente não sabe lidar. E a gente quer estar perto. Mas o que a palavra diz, não é que o melhor é estar com Ele. Mas quem não tem a segurança em Cristo Jesus? E quem não tem esse Deus a quem recorrer, para o consolo de quem fica, para receber quem vai? Então é por isso que eu acho que ela usou, né, essa comparação aqui, né, do valor que a gente tem que dar devido ao Deus que nós servimos. Porque nós, né, vamos aprender que somos essas herdeiras desse Deus supremo. Sem Ele nada somos, e sem Ele com Ele todas as coisas são possíveis. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, não é isso que o texto fala? Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E sem Ele, nós não somos nada, não somos ninguém. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está de braços abertos a nos socorrer, a cuidar de nós, não é? Ele está todo o tempo cuidando de nós. Por mais que desejamos o contrário, somos seres independentes, precisamos de ajudas uns dos outros, somos seres dependentes e interdependentes, e precisamos da ajuda uns dos outros, e principalmente da ajuda de Deus. Eu careço da ajuda de Deus todos os dias. Nós carecemos, mas nós carecemos também de uns dos outros, não é? A gente ensinava muito na EBF, né? Uma musiquinha que dizia assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Não era? A gente ensinava isso na EBF, né? Nós precisamos de Cristo,
até o fim. Sou boa de cantar, não, gente. Eu atrapalho até a Denise ministrando louvor lá na CUAF, se deixar eu perto dela. Mas a gente não ensinava isso para as nossas crianças nas EBFs. E é isso. Eu preciso de vocês, não é? Vocês precisam de mim, nós precisamos um do outro. E é tão bom quando a gente tem com quem contar, quem afagar, não é? É tão bom. Hoje eu estou recebendo um monte de abraço de Dia das Mães ali. Eu não queria estar muito online, né? Porque eu não estava bem. Eu queria orar, me preparar para estar com as irmãs mais tarde. Mas um monte de gente falando, tia, tô te dando aqui um parabéns do dia de hoje, porque amanhã não vou poder, e um monte de coisa já, porque é muito bom, e é muito bom receber, que você recebe o carinho das pessoas, e você lembra que você é lembrada, poxa, fulano lembrou de mim, isso é tão bom de receber. Então, nós somos carentes desse cuidado, e carentes do cuidado de Deus a todos os dias, mas Ele é um Deus que cuida, mas eu preciso reconhecer esse cuidado dele com a minha vida. Eu preciso ter a humildade de entregar essa minha vida para ele todos os dias, e ser dependente desse cuidado dele, né? Então, nós precisamos entender que precisamos do cuidado de Deus, mas ele tem cuidado de nós. E aí, continuando aqui, quero trazer à memória a história de 5 mulheres, aí a gente entra aqui no nosso estudo. 5 mulheres especiais, a quais, por saberem de quem eram filhas, não se conformaram com a condição e o trato que a sua época dava ao gênero feminino. Embora contemporâneas de uma sociedade na qual a mulher não tinha valor algum, sabiam que eram e conheciam um Deus que é Pai e Senhor da história. Olha que coisa linda! Elas sabiam que existia um Deus que era Senhor da história. E aí eu pergunto para você, a gente também não conhece esse Deus? A gente não sabe quem é esse Deus que é o Senhor da história? Nós conhecemos a esse Deus, que é o Senhor da história. Eu gostei muito disso, quando ela fala que elas conheciam esse Deus. Precisamos ter intimidade com esse Deus que é o Senhor da história. E aí ela continua, né? Principalmente na vida delas, refiro-me às filhas de Zelofaed, as filhas da herança. Eram 5 filhas, né? A história vai relatar aqui pra gente, eu já vou pedir você para a gente ler junto aqui, a história dessas 5 filhas que perderam o seu pai, e dentro daquele contexto do que elas estavam vivendo, tinha havido um censo, e elas não estavam entrando naquele censo ali que Moisés e Eleazar estavam fazendo, porque elas não tinham mais os seus pais, elas não tinham direito nenhum, herança nenhuma, porque naquele tempo as mulheres, elas não contavam, elas não existia essa coisa de elas terem posse de uma terra, de alguma coisa. Então, elas não iam ter nada. O pai deixou grandes posses, mas elas não teriam. Então, elas não teriam como realizar seus casamentos, porque não tinham dotes, elas não teriam nada, seriam mulheres que cairiam no esquecimento. Mas elas não cruzam os braços por conta daquela situação que veio sobre elas e ficou esperando as coisas acontecerem. Não. Elas tomaram um posicionamento, e eu creio que elas tomaram esse posicionamento a partir dos Deus que elas conheciam, e elas foram lutar por aquilo que era um direito para elas, delas, como filhas daquele homem, mas a gente entende que nós somos herdeiras do reino glorioso de Deus. E aí o texto continua, dizendo que elas acreditaram na fé em Deus, pois sabiam que ele poderia transformar a dor em alegria. Olha que lindo, irmãs. Transformar a dor em alegria. E esse não é o Deus, às vezes, irmãs, eu mudo aqui porque dá reflexo para mim na minha revista, tá? A minha luz aqui do quarto da Kézia. Esse Deus, ele é o Deus que transforma a dor em alegria. Traz vida àquilo que está morto e tem o poder de fazer florescer o que murchou. Olha que coisa linda, irmãs.
Ele traz vida àquilo que está morto, quando a sua esperança está morta, quando você não tem perspectiva de nada. Ele traz um renovo para você. Ele renova a sua fé. Ele traz vida nova em Cristo Jesus a você. E eu fiquei tão, não é? Já pensou aquela planta quando está murchinha? Aqui em casa a gente tem muitas plantas, e às vezes na minha correria eu fiquei 2 dias sem molhar, quando eu olho para elas, parece que elas estão me pedindo água, elas estão murchinhas. Aí você joga água, e parece que daqui a pouco ela já levantou as folhinhas assim, está te agradecendo porque você molhou, não é? Porque recebeu água. E é a mesma coisa, traz vida aquilo que está murcho, aquilo que está morrendo. Deus nos dá uma injeção de ânimo novo, sabe? Um fôlego novo de vida. É isso que Jesus traz para nós. E é isso que a gente precisa crer. Elas criam, aquelas mulheres, elas criam. Onde Deus está, tudo se renova e se faz novo. Pois bem, essas mulheres perderam o pai, e por não terem irmãos homens, não poderiam receber a sua herança, já que a lei hebraica só concedia direitos materiais aos filhos do sexo masculino, embora tivessem angustiadas, de luto e incertas quanto ao futuro, sobre elas repousava a promessa de Deus, e sobre a minha vida e a sua vida repousa uma promessa de Deus, amém? Eu creio que sobre as nossas famílias repousa uma promessa de Deus, vinda da parte de Deus, do trono de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que Deus faz isso, e Ele já deu a mim e a você essa promessa. Então, basta que a gente creia e entenda o propósito de todas as coisas de Deus em nossas vidas. E aí eu quero que você vá para o texto comigo, de Números 27. E vai dizer assim, nós vamos ler agora Números 27, do capítulo 1 até o capítulo 4, tá? E o texto diz assim: então vieram as filhas de Zelofade, filhos de Éfer, filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, são estes os nomes das filhas, Miclá, Noá, Oglá, Milca e Tirsa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corã, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E aí o texto, né, vai dizer, e quando a gente lê antes desse texto, que a gente vê sobre o censo, a gente entende mais um pouquinho. Depois as irmãs, quando puder, leem para poder dominarem mais o texto. E aí eles continuam dizendo, a autora aqui do estudo, né, que eu também quero ser bem fiel ao estudo que ela nos deu, que ela deixou para nós, que por sinal é bem rico já, por ele mesmo, e diz: aquelas irmãs andavam em retidão, acreditavam no Deus que supre as necessidades e cuida dos seus nos mínimos detalhes. Irmãs, esses mínimos detalhes é precioso. Você sabe por que é precioso, irmãs? Porque eu vou compartilhar com vocês. A gente tem o hábito, às vezes, de agradecer a Deus grandes livramentos, grandes coisas que a gente vê, grandes milagres, mas a gente, às vezes, esquece de agradecer a Deus aquilo que é tão simples, né? Aquilo que é tão comum para nós, a gente esquece de agradecer. E eu tive uma amiga que perdeu o filho num acidente há poucos dias e foi, assim, complicado. E ela disse para mim que o que ela sentia mais falta era daquele filho chegando em casa e chamando mãe, sabe? Ele chamando mãe para isso, mãe para aquilo. E eu fiquei pensando naquilo, irmãs, e eu fiquei pensando para mim como mãe. E às vezes a gente está tão ocupada com os nossos afazeres, né? E os nossos filhos
pedem alguma coisa, chama. E aí eu fiquei pensando no que essa minha amiga disse para mim. Valéria, ele não vai chegar mais. Ele saiu e eu pensei que dali a 2 horas ele estivesse em casa e ele não ia vir. Ele não ia chegar mais, nem dali a 2 horas, nem dali a 3 horas, nem dia nenhum. Ele chegaria mais ou ele me chamaria, como ele sempre me chamava para achar a meia que estava perdida, o tênis que não estava lavado, a camisa que queria repassar. E eu fiquei tão impactada com aquilo, e eu trouxe para mim, eu fiquei pensando no meu dia a dia, com os meus filhos, né, comigo o tempo todo, e eu fiquei me lembrando disso, e eu comecei a orar, irmãos, e agradecer a Deus pelos meus filhos me chamarem, estarem comigo. A gente ora pelos filhos, não é que a gente não ore, a gente ora, mas é que o filho, uma coisa tão simples, que ela pensou assim, meu filho saiu para... Ele não saiu para uma festa, ele saiu para fazer um trabalho e voltar daqui a pouco. E aí eu fiquei me colocando na posição daquela mulher. E uma coisa tão simples para quem é mãe é ouvir filho chamar, né? E eu fiquei pensando nisso. E esses mínimos detalhes, as coisas mínimas que você passa todos os dias e que Deus tem cuidado de você e que você não lembra de agradecer a Deus por isso. Então, que a gente lembre que o Deus que a gente serve, o soberano Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Ele não nos dá só grandes livramentos. Ele está conosco em todo o tempo, atento ao que acontece com você, com a sua vida, com a sua família. E ele te dá um livramento a cada instante. E é todos os dias, quando você acordar, que você abrir os seus olhos, é um grande milagre. Deus está cuidando de você, ele já te renovou. E os seus filhos são um grande milagre. Então, lembre-se disso. Os mínimos detalhes, o Senhor está fazendo a nosso favor. O soberano Deus está cuidando de tudo isso para mim e para você. Não sabemos como elas chegaram diante dos sacerdotes e príncipes para pleitear a causa, né? A gente já leu aqui o texto, né? Já que tal reivindicação nunca havia sido feita antes. O fato é que, pelos costumes daquela época, elas não herdariam a herança, tampouco o dote para as vidas viraram-se pelo aviso. Porém, se achegaram a Moisés, entendendo ser ele uma liderança constituída por vontade divina para reivindicar a herança deixada pelo pai, e que somente o Deus dos seus antepassados teriam mudar a difícil situação. E eu penso que elas tiveram, né, uma hierarquia. Elas não tiveram a humildade de saber que elas precisavam se deportar a alguém. E eu fico pensando, será que essas 5 meninas, essas 5 mulheres, né, tinham a dimensão do que aquilo faria na história, né, de que a causa delas seria uma causa que levaria outras pessoas, né, a causa delas favoreceria outras mulheres nas mesmas condições dali por diante para aquelas mulheres. E aí o texto continua, né? Moisés levou, né, a causa ao Senhor e intercedeu por elas. E como podemos verificar nas Sagradas Escrituras, a resposta do Senhor foi positiva a elas. Entendiam que o Deus de Israel não sonegaria bem algum aqueles que andam na retidão. O Salmo, né, que a irmã deu aí, que é o Salmo 125, ele diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Minto, irmãs, é o Salmo 84, versículo 4, desculpa. Porque o Senhor Deus é o sol, o escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele jamais faria com que alguém padecesse de alguma coisa. Aquela lei que aquele povo estava vivendo, eles viviam debaixo da lei. Mas olha como Deus é grandioso, que ele intervém na história através da vida de Moisés, que era um grande líder, e muda a história daquelas mulheres e de outras mulheres, a partir daquela postura que aquelas mulheres têm diante de Deus e diante de Moisés. E Moisés intercede por aquelas mulheres.
Precisamos entender que somos filhas da herança do Senhor. E que assim como as filhas de Zelofaiete, também podemos pedir bênçãos de Deus para as nossas vidas. E eu sei, eu creio que podemos pedir, e eu sei que Deus está com as mãos estendidas, porque Ele é um Deus justo para atender as minhas petições e as suas petições. Ele está o tempo todo atento ao desejo do teu coração, aquilo que você precisa, aquilo que é a sua necessidade, no tempo dele, da maneira dele. Então Deus está, não é, de braços abertos para nos abençoar. Contudo, precisamos compreender também que o nosso caminhar diante de Deus necessita de ser de retidão. Se somos flores do jardim de Deus, é importante que cultivemos semente de Espírito Santo, a fim de podermos florescer em Cristo diante do mundo. Deus nos conhece e sabe de todas as coisas, inclusive daquilo que nós precisamos. Antes mesmo de falarmos, as filhas da herança viveram uma vida reta diante do Senhor e por isso alcançaram favor divino e receberam a possessão da herança por parte de Deus. E a gente continua no texto aqui que a gente já leu até o 4, a gente vai ler agora a partir do 5, que diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor, como nós vimos aqui na revista, né? Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofaiete falam o que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, farás passar a elas a herança de seus pais, de seu pai. E aí o texto continua e diz assim: falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando, porém, alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a herança às suas filhas. E se não tiver filhas, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Olha como muda a lei, irmãos, olha bem. E não tiver filhas, então sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei sua herança a parente mais chegado de sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Vocês compreendem que a partir da reclamação, vamos dizer assim, não é? Da busca dessa herança devida a essas 5 mulheres, da posição que elas tomaram, de irem até Moisés, e Moisés de pedir ao Senhor a orientação. O Senhor, além de dar a herança a essas mulheres, ele dá a possibilidade dos herdeiros daquela família de herdarem o que era devido. Irmãos, e herança significa receber algo. Ser herdeiro é receber algo. E nós somos herdeiros de Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, nós já recebemos algo. Nós já recebemos algo da parte de Cristo Jesus. E tudo isso que essas mulheres fazem muda totalmente a história. E as pessoas, não só as mulheres, começam a ter direito a essa herança e como abrir a oportunidade de mudar a lei e abençoar a tantas outras famílias que estavam na mesma condição delas. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso de se pensar. E aí a gente volta aqui para a revista e diz assim, mais ainda, aquilo que temos, não é? Que conquista e que vitória. Estou lá no comecinho. Não é? Que conquista e que vitória para as mulheres da época. Aquelas 5 eram, sem dúvida, mulheres especiais que, além da conquista de um direito, beneficiaram a tantas outras. Esse relato bíblico nos ensina que a coragem é necessária para uma jornada, a fim de que busquemos algo que não apenas para nós, mas para favor de todos. Você consegue compreender que a sua coragem vai fazer com que outras pessoas se acheguem a Cristo? Que a sua coragem vai servir de autoestima para outras mulheres? Que a sua posição diante de enfrentar um grande problema, uma luta, um luto,
uma dor, uma perda, um grande problema, vai fazer com que essas outras mulheres, outras famílias, consigam ter forças também para lutar. Então, a gente precisa lembrar que aquilo que eu sou, que aquilo quando eu me posiciono, que aquilo que eu luto faz com que outras pessoas tenham e reconheçam, principalmente, o Deus que você serve. A gente não tem coragem porque a gente eu sou uma super mulher, uma mulher cheia. Não, a gente é frágil, a gente é fraca. Mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. A minha força vem dele, a minha alegria vem dele, o meu entusiasmo vem dele. Então você precisa ter essa força, essa coragem, esse posicionamento para que outras mulheres, outras famílias vejam a sua família, vejam o seu ministério, vejam a sua vida e também tenham forças para lutar nas suas causas, nos seus desalentos, nas suas dores. Não vem em você. Então você é essa herdeira que vai motivar outras herdeiras a um posicionamento, a encontrar o seu papel, o seu lugar nessa herança divina do reino de Deus. Então, é mais ainda, é aquilo que temos em Deus. Olha que coisa linda. Sempre será superior ao que possuímos na vida. Claro, tudo aquilo que eu tenho em Deus é maior do que tudo que eu tenha, do que tudo que eu conquisto de material na minha vida. Tudo que eu tenho em Deus é muito superior. As 5 filhas de Zelofehade influenciaram a criação de uma nova lei para permitir que mulheres possuíssem terras e heranças. Até mesmo os nomes daqueles irmãos possuem um significado, até o nome daquelas irmãs possui um significado espiritual. Olha que lindo, irmãs, e anotem aí, porque nós precisamos ter essas mulheres na nossa vida de fé cotidiana. Olha bem, Meclá, por exemplo, significa confiança. Noá, que significa que ninguém pode deter, aquela que ninguém vai deter, não é? Oglá, que anda pela fé. Já o nome de Milca significa que tem autoridade. A gente tem toda a autoridade em Cristo Jesus, né? Já o nome de Milca significa toda a autoridade. E Tirsa, deleite. Essas mulheres nos deixaram lições e legados que devem ser refletidos, absorvidos e praticados. Elas nos ensinam que, acima de tudo e de todas as coisas, temos que colocar Deus em primeiro lugar. No momento da sua adversidade, elas se lembram de quem poderiam resolver o seu problema. A gente sabe quem é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A gente sabe quem é o nosso consolador nos dias difíceis. A gente sabe quem pode nos socorrer quando não tem ninguém por perto, naquele choro da noite, da madrugada, e que só você e Deus sabe o que você chora e coloca diante do Senhor. A gente sabe quem é esse socorro. E buscaram a solução sem lamentações, falácias ou perca de tempo. E aí a gente já tem outro subtítulo que fala sobre a confiança no Senhor. A história dessas 5 mulheres também nos admoesta a colocar a nossa confiança no Senhor. E olha o Salmo 125, agora é o Salmo 125, não é? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E não se abale a sua fé. Não se abalem com as lutas que vêm diante de você. Não se abalem com as tribulações, com as preocupações. Não se abalem. Né? O Senhor está dizendo que nós somos como os montes de Sião, que não vamos nos abalar, que vamos permanecer para sempre, porque Ele é quem nos fortalece, Ele é o nosso grande ajudador, sem nos deixar abalar pelas circunstâncias, se continuarmos firmes nos propósitos, não importando o cenário e sem esmorecer à frente das dificuldades, assim como Meclá
a bem-aventurada, porque a sua confiança está no Senhor. Também podemos ser bem-aventuradas, firmes e constantes e abundantes. Olha, isso te lembra alguma coisa? Isso nos lembra grandes coisas, não nos lembram, mulheres aí, né? Acho que até o irmão aí que convive tanto conosco aí em todos os momentos, que isso já nos soa tão familiar, não é? E a gente deve proclamar isso todos os dias. Senhor, eu quero continuar firme, constante e abundantes na sua obra, naquilo que o Senhor confiou a mim. Então, declare isso todos os dias, não é? E ela continua, né? Abundantes em Deus, ousadia é outra lição. Não podemos temer e nos deter, mas ser como Noá, uma mulher perseverante, determinada, que creu até o fim nos planos que Deus tinha para sua vida e sobre aqueles que as cercavam. Não importam as tempestades, precisamos nos firmar cada vez mais no Senhor. E, irmãs, grande têm sido as nossas tempestades, não é? Temos sofrido dias difíceis, mas olha aqui a outra irmã, Oglá. Irmãs, se eu estou falando algum nome errado, me perdoem, tá? Oglá, por sua vez, nos mostra que sua vida é regida pela fé em Deus. Irmãs, precisamos ser regidas pela fé. Se não formos regidas pela fé, nós não vamos conseguir. Tem um texto de Efésios que fala sobre fé, de uma fé que você tem pautada naquilo que você não vê, mas que você crê que em Cristo Jesus ela vai acontecer. E é essa fé, você não está vendo, mas você está crendo que Deus vai fazer, que vai efetuar, que vai executar, porque esse é o Deus que nós servimos. Em sua fé em Deus, sem qualquer amarras desse mundo, não existe amarras maior do que o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Seu comandante é o Senhor, e por isso pode ser comparada a um navio mercante, que é o texto que a gente conhece muito lá de Provérbios 31, né? Da mesma forma que possamos ser fiéis em tudo ao nosso Deus, sem estarmos divididas com o mundo. Não podemos estar divididos estamos no mundo, mas não podemos estar divididos entre o mundo e Deus, o reino celestial. Porque nós não pertencemos a esse mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Porque nós pertencemos ao reino de Deus. E porque pertencemos ao reino de Deus, somos herdeiras desse reino de Deus. E que belas reflexões Milca nos ensina. A nós, mulheres, podemos nos revertir da autoridade de Deus. E essa autoridade, irmãs, eu não estou dizendo que é uma autoridade em que você vai mandar em tudo, em todas as coisas, não, tá? Até porque a gente já relatou aqui a humildade delas de reconhecer uma hierarquia, de irem até uma autoridade, que era Moisés. Nós temos autoridade constituídas, nós somos submissas, não é? Nós somos mulheres auxiliadoras. Não é uma autoridade que você, eu sou autoridade em Cristo Jesus. Não, irmãs. Toda autoridade nos foi dada no nome de Cristo Jesus. Mas nós somos mulheres e que, porque sabemos o nosso lugar, nós sabemos também até onde essa autoridade vai sobre mim, sobre você. Essa autoridade é de Cristo Jesus sobre mim, não de mim sobre todas as outras coisas, tá? Mas que fique bem claro. E ao mesmo tempo sermos submissas, ela continua aqui dizendo isso. Mulheres assim, respeitadas por todos ao seu redor. Por fim, Tirsa nos mostra que devemos ser delícias e o prazer de Deus. Você já imaginou que coisa linda Deus olhar para a sua vida e para a minha vida e ter prazer? Deus olhar para a gente e ter prazer como Ele olhou a Noé e teve graça e prazer em olhar a vida dele, como Deus agraciou tantas pessoas da Bíblia e Ele olha para nós e sentir prazer, porque essa vida vale a pena, que vida preciosa, mas essa é a vida que nós temos diante de Cristo. Ele sempre vai olhar para mim e para você. Ele não olha para nós com um olhar que condena. Ele não olha com o meu olhar para você. Ele não olha com o olhar de outras pessoas. Ele olha com um olhar
de Pai soberano, e Ele olha com um olhar que tem prazer, porque você é criatura dele, como as meninas dos seus olhos, dessa forma, como essas mulheres podemos ter o favor e a graça do Senhor. Eu creio que nós alcançaremos favor e graça da parte do Senhor. E aí, não é? Sendo agradáveis, obedientes, virtuosas, como se acha descrito em Provérbios, ela relata de novo, Provérbios 31. Uma mulher que é difícil de se achar, posto que completa aos olhos do Pai. Amadas assim como Meclá, Noá, Oglã, Milca e Tirsa, são filhas da herança. Também somos filhas do mesmo Deus. Eu creio. Então a gente pode dizer assim, olha, não é? Meclá, Noá, Oglã, Milca, Tirsa, Valéria, não é? E você vai dizer aí, não é? Denise, Esté, Sailda, quem mais está aí? Elaine, todas nós somos filhas da herança. Sabe por quê? Porque, como eu disse lá no comecinho, nós somos servas. Nós já temos o reconhecimento de que Jesus morreu na cruz por mim e por você. E quando Jesus morreu na cruz, ele estabeleceu para nós essa herança que nós herdaríamos os céus. Tínhamos de novo, né, acesso a Deus pela morte de Cristo Jesus. Então, ele nos chama, né? Não tem, a Bíblia não fala que ele não chama, mas, né, de amigo, ele nos chama de filho. Somos esses filhos, somos essas filhas herdeiras de Cristo Jesus. Mesmo com nossas falhas, que nós temos muitas falhas, somos pecadores, o Senhor, com misericórdia, né, continua nos abençoando e nos amando. Ele nos ama e está pronto a atender às nossas petições, de acordo com a sua soberana vontade. Também precisamos entender aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Muitas das vezes aquilo que é a vontade dele não é a minha vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. E a gente precisa entender aquilo que é a vontade dele. Para mim, para minha vida, para o meu ministério, para minha família. Mulheres tementes, esforçadas, sábias, vigilantes e fortes, ao mesmo tempo misericordiosas e que vestem as roupas da santidade. Uma mulher que persevera, que é constante, que se firma a cada dia no Senhor, abundantes em sua graça, mulheres que confiam no Altíssimo e faz dele a sua habitação. Somos filhas da herança, temos o maior e a maior herança de todas, que é a salvação em Cristo Jesus. O Senhor já nos deu essa herança, então nós já temos. Basta que nós, hoje, tomamos uma posição. Se eu não tenho essa vida e que me faz uma mulher diante do Senhor, plena daquilo que Ele quer que eu seja, a mulher que Ele quer que eu seja, eu preciso realizar na minha vida aquilo que é a vontade de Deus, em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu busco ser essa mulher piedosa, onde eu busco ser essa mulher amorosa, que através da minha vida e através dos meus atos, eu glorifique a Deus e eu transmita o Deus que eu sirva, e outras pessoas reconheçam o Deus que eu sirvo, eu sou essa mulher. Eu estou perto de chegar, né, no alvo do centro da vontade de Deus para minha vida. Que a gente deseje ser essa mulher a cada dia. Que a gente deseje ser essa filha dessa herança maravilhosa, que é a salvação em Cristo Jesus. Que eu deseje ser uma mulher, uma mãe, uma esposa, que presta serviços na sociedade melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui hoje. Que quando eu desejo ser essa mulher, eu estou perto de alcançar o centro da vontade de Deus para minha vida. Jesus, quando morreu na cruz, não é? Ele fez tudo isso por mim, por você, apesar de todos os meus e dos seus pecados. Mas quando eu reconheço todos os dias que eu sou falha, que dependo dele, a gente consegue se chegar mais aí.
E eu gosto muito, e eu também fiz a minha mensagem que vou pregar hoje à noite, em cima de um livro do Hernandes Dias Lopes, que é Mães de Oração, e ele fala sobre muito isso, de você buscar ser essa mulher, né? Mas tem um livro também que eu gosto muito, que é bem antigo, que Em Seus Passos, o que faria Jesus. Eu gosto muito de lembrar disso, porque às vezes quando você tem um posicionamento e uma postura, e você, quando pensa na postura de Jesus e no posicionamento dele, você vê que você está todo errado. Então, a gente precisa buscar ser como herdeiras de Deus, como essas mulheres que são herdeiras do reino, que nós possamos nos colocar a cada dia e pensar no meu lugar de herdeira. O que faria Jesus? Porque Jesus também é herdeiro, ele é filho de Deus. E nós, como filhas, o que nós temos feito? Mas nós somos essas herdeiras. Então, que você busque. O meu desejo é que você deseje a cada dia tomar posse dessa herança, ser verdadeiramente uma mulher